Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 7 de julho de 2017. Pais presentes na vida escolar dos filhos. Érica Fraga, em sua coluna na Folha de São Paulo, afirma que, segundo a Shield Trends, ONG norte-americana que pesquisa temas relacionados à infância e à adolescência, em 2012, 89% das crianças matriculadas desde o creches até os anos iniciais do ensino fundamental nos Estados Unidos tiveram a participação de um dos pais em alguma reunião agendada com professores. Nos anos finais do fundamental, esse percentual caiu para 71%. E, no ensino médio, chegou a 57%. Um número crescente de pesquisas tem revelado que a primeira infância é uma fase crucial para o desenvolvimento cerebral. O impacto de ações que garantam que as crianças se sintam amadas, sejam estimuladas e recebam alimentação e cuidados adequados nessa etapa é, sem dúvida, enorme. Isso envolve a participação dos pais na vida escolar. É um engano, no entanto, achar que, com o tempo, a necessidade de atenção dos filhos diminui, embora a natureza dos cuidados demandados mude. Claro que adolescentes e jovens são e desejam ser mais independentes que crianças pequenas. Talvez não gostem de ver seus pais esperando para falar com os professores no fim da aula. Mas daí ao total distanciamento dos pais da escola há uma diferença de abordagem enorme. Pesquisas mostram que o contato entre os pais e os profissionais responsáveis pela educação de seus filhos tem impacto positivo sobre a aprendizagem mesmo na adolescência. Outras atividades simples que podem ser feitas em casa, como discutir assuntos da atualidade e conversar sobre a vida escolar, também têm efeito significativo no desempenho dos jovens. Um achado interessante é que adolescentes cujos pais os ajudam em lições de casa, normalmente, têm notas menores do que os demais. Mas a OPD, organização muito ativa em pesquisa educacional, alerta para o fato de que isso não significa que esse apoio seja indesejável. Ele pode simplesmente refletir o fato de que esses jovens são os que têm encontrado mesmo mais dificuldade na escola. Sem o apoio extra da família, alerta a instituição, esses alunos poderiam ter resultados ainda piores. É importante falar com os pais sobre esses temas, porque muitos dizem se afastar da vida escolar dos filhos, simplesmente porque se sentem incapazes de contribuir ou porque desconhecem os benefícios de seu envolvimento. Como diz a própria OCDE em uma análise curta sobre o tema, não é necessário um PhD ou horas ilimitadas para que os pais possam fazer a diferença na vida dos filhos. O mesmo texto conclui: estudantes nunca estão velhos demais para se beneficiar do interesse de seus pais por eles. Doreen Contrie, em seu artigo A Educação Espírita, onde analisa a influência dos pais na educação dos filhos, afirma que o mais forte impacto que o espiritismo causa na relação entre os membros de uma mesma família é a deserarquização de funções. É verdade que os pais recebem a tarefa de educar os filhos e trata-se de tarefa de grande responsabilidade moral. Mas pais e filhos, marido e mulher, avós e netos são acima de tudo espíritos irmãos, peregrinos da evolução humana, cada qual carregando sua herança passada e sua missão presente, essencialmente iguais e dignos todos, moços e velhos, homens e mulheres, crianças e adultos, de respeito e amor. Nesta perspectiva, o autoritarismo patriarcal do passado perde qualquer fundamento. Espiritualmente, filhos podem até ser mais adiantados que pais. Mesmo nesse caso, não ficam os pais eximidos de sua função de educar.
Outra explicação inédita que o Espiritismo nos aponta para o entendimento das relações familiares é a lei da reencarnação. Como pai e filho, irmão e irmã, avô e neto, podem nascer adversários ferrenhos do passado. E nesse caso, a convivência cotidiana deve ser justamente a oportunidade de reconciliação e ajuste. Quando o pai ou a mãe percebe num filho uma aversão inata, uma antipatia inexplicável, pode estar certo de que a relação atual é preciosa ocasião para reajuste de ódios anteriores. Cabe então ao adulto, na posse do conhecimento espírita, procurar com mais afinco, dedicação e renúncia, conquistar o amor daquele ser a quem talvez prejudicou em eras passadas. Se aquele que tem a missão de educar permanecer com o coração endurecido e não fizer a sua parte para a reconciliação espiritual, terá fracassado duplamente, como pai ou mãe e como cristão, com o dever moral de perdoar e reconciliar-se com os adversários. Assim, num clima não hierárquico, onde todos se sintam acima de tudo irmãos uns dos outros, de cultivo permanente de amor e respeito mútuo, a família espírita é o cenário mais propício e mais imediato para a educação espírita. Evidentemente, não se trata aqui de sermões esporádicos a respeito de postulados doutrinários. Mas quando o espiritismo está enraizado na alma, entranhado no comportamento cotidiano, como explicação para os porquês da existência, como parâmetro ético, como proposta vital, então a convicção espírita se impregna naturalmente nas crianças, marcando-as para o resto da vida. Então, sequer faz sentido a questão muito polemizada por certos adeptos se os pais devem ou não ensinar espiritismo às crianças. Se os pais são de fato espíritas, ensinarão nos mínimos gestos, nas relações familiares, na vida profissional, e na própria prática pedagógica que adotarem com os filhos, o que é ser espírita. Mas se o espiritismo representar apenas uma frequência rotineira, um centro, sem que haja um engajamento existencial, então obrigar a criança a ir a cursos de evangelização, como se vai a um catecismo para fazer primeira comunhão quando os pais não são católicos praticantes, é transformar a doutrina num formalismo religioso, sem um sentido mais profundo. É evidente que tal atitude não criará convicções. Ao invés, despertará resistências. Além da função pedagógica específica dos pais, não se pode deixar de mencionar que a família serve como cenário educativo para todos os seus membros, desde que haja engajamento no processo de melhoria íntima. É na família que podemos